que a quebra de sigilo fiscal dele, com a declaração do imposto de renda, no qual ele registra que ele é proprietário do bem, eu trago o documento único de transferência que está no nome do apelante e faço menção ao contrato de compra e venda a prazo tão somente para caracterizar que a posse já foi ao réu em autos principais e retornou e deverá retornar ao embargante, ora apelante, se caso Vossas Excelências entenderem assim, diante de uma quebra contratual. Mas a propriedade nunca foi discutida, sempre foi do embargante, ora apelante. Por esses motivos, reitero todos os pedidos na peça de apelação. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao doutor procurador. Obrigado, Excelência. Trata-se de apelação criminal, um pedido de restituição de coisas apreendidas na ação originária, já ainda em grau de recurso. Excelência, o pedido formulado foi feito por intermédio de Cláudio de Magalhães Padilha, Barmad, alegando ser proprietário do bem apreendido em poder de Rodrigo Lupécio Sebastião, identificado pela alcunha de Chocolate ou Negão, o qual teve sua prisão preventiva decretada em 14 de 4 de 2002, considerando que esse integra organização criminosa do Comando Vermelho. O magistrado de primeiro grau fez o registro de que, nas suas conclusões, assim, nesse ponto, não é concebível a restituição do bem apreendido, vez que ainda existe o interesse na apuração dos delitos investigados, sendo necessário o aguardo do seu deslinde. Diante do exposto, pelo fundamento assim alinhado, considerando o parecer ministerial, indefira a presente postulação por falta de amparo legal. Para além disso, veio a condenação na ação que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas, em que o colegiado de magistrados determinou o seguinte: determina a perda em favor do Estado do Ceará, conforme artigo 7º, inciso 1 da Lei 9.613/98, por considerar todos relacionados à prática de lavagem de dinheiro, conforme já demonstrado da fundamentação, dos bens e valores apreendidos em poder dos acusados, notadamente. Item 4. Os veículos registrados em nome dos acusados e apreendidos com estes, a saber, caminhoneta Toyota Hilux SW4, registrada em nome de Eloilton Venâncio Gomes, caminhoneta Toyota Hilux SW4, o automóvel Porsche, carreta T, a Land Rover Sport, de placa tal, que é exatamente o bem objeto do pedido de restituição formulado por Cláudio de Magalhães Padilha Barmad. E aqui eu trago, inclusive, uma decisão da lavra de Vossa Excelência, na condição de relator, proferida no processo 0010-122-36-2023.8.06.0095. Relator, desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, terceira Câmara Criminal, data do julgamento 28/11/2023, portanto, bem recente. E esse precedente diz: apelação criminal, restituição de bem apreendido. Sentença condenatória superveniente. Perdimento do bem em favor da União. Novo título a justificar a constrição. Perda do interesse recursal. Decretado o perdimento do caminhão, cuja restituição se pretende, a constrição do bem não decorre mais da decisão combatida no incidente processual, mas sim com efeito de sentença penal condenatória. Após novo título, agora com caráter definitivo e não mais cautelar, a justificar a medida. Decisão recorrida substituída por sentença de mérito, que decidiu o destino do bem.
a perda superveniente do interesse processual, precedentes dessa egrégia corte, no recurso prejudicado. Foi o posicionamento de Vossa Excelência na condição de relator. Para além desse detalhe, o Ministério Público, no parecer lançado nos autos da lavra da excelentíssima Procuradora de Justiça, Rita de Cássia Menezes, deixou assente o seguinte: diante disso, agiu corretamente o magistrado a não deferir o pedido, uma vez que o requerente não fez prova da propriedade do bem, posto que no contrato de promessa de compra e venda há a assinatura apenas de Rodrigo Lupécio Sebastião, inexistindo a assinatura do apelante e das testemunhas do referido negócio jurídico. E mais adiante diz: finalmente, o membro do Ministério Público, em suas contrarrazões, ressalta que a autoridade policial destacou que há indícios de que a empresa Barmad Car Service Limitada se trata de empresa fantasma, não estando comprovada de maneira segura a propriedade do veículo em análise, tendo este sido encontrado com o acusado Rodrigo, este investigado pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Portanto, a pretensão da defesa é restituir o bem que materializa o crime de lavagem de dinheiro. Nós estaríamos esvaziando o processo com a materialidade do fato ao devolver como sendo um bem adquirido licitamente e que é objeto fundamental para a materialização do crime de lavagem. Daí, acertadamente, o colegiado que integra a vara de delito de organização criminosa já ter reconhecido o perdimento desse bem para o Estado do Ceará. Esse processo, inclusive, está em grau de recurso. Processo número 0224-624-21, 2022, 8060001. Portanto, Excelência, por todos os aspectos, seja pela ausência de comprovação da propriedade do bem, seja pelo fato de que o bem é a materialidade no processo que discute crime de lavagem de dinheiro, e seja pelo fato de que existe uma decisão judicial reconhecendo o perdimento do bem para o Estado do Ceará, é que o Ministério Público, nessa oportunidade, ratifica integralmente o parecer lançado pela Procuradora de Justiça, Rita de Cássia, rogando pelo improvimento do AP. Obrigado, doutor. Devolvo a palavra à eminente relatora. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo, nobre advogado, como o doutor Luiz. Eu quero destacar aqui, não há trânsito em julgado ainda da ação penal que deu origem à apreensão do veículo, o que evidencia que há óbvia restituição pretendida, pois caso se comprove a origem ilícita, bem como sua utilização em atividades criminosas, poderá ser perdida em favor da União. Então, aqui eu vou ler, peço permissão para ler apenas a verbetação. Perfeito. Processo penal, recurso de apelação, investigação e andamento sobre tráfico de drogas e promoção de organização criminosa, restituição de veículo apreendido em investigação, impossibilidade, bem que interessa ao processo, recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora. Como vota a desembargadora Ângela? Excelência, eu confirmo o voto provisório e acompanho a relatora. Perfeito. Como vota a doutora Regina? Acompanho o voto da desembargadora André. Obrigado. Então, manifestação unânime. Okay. Pois não, doutor, o senhor levantou aí a mão? Excelência, levantei a mão só para, na verdade, levantar uma questão de ordem, Excelência. Aqui, nesse processo específico, quando o Ministério Público ele fala a respeito dos contratos de compra e venda, que são justamente os fundamentos da lavagem de capitais, na verdade, é feito a venda em contrato de compra e venda, nesse caso específico, o embargante, o apelante, que está vendendo ao investigado, e não o contrário. Então, ele seria o objeto, porque é o investigado que está fazendo o pagamento ao embargante, ora apelante, que é proprietário do bem. Então, essa é uma exceção, porque faz o caminho inverso, e não como seria a justificativa. Aqui, o apelante ele não traz o contrato de compra e venda para justificar a sua propriedade. Ele traz o contrato de compra e venda para justificar a posse do
investigado. A propriedade ela não está discutida. O documento. Excelência, é uma questão de ordem. Tá, o resultado já havia sido proclamado. Se o senhor for o caso e se entender de entrar com algum recurso, o senhor fique à vontade. Perfeito. Muito obrigado pela participação, doutor. 4.62. Apelação 00-223-33, dígito 95, também da relatoria da eminente desembargadora Andréia. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa, presidente. Apelante Israel Rocha Ribeiro, advogado doutora Luma Maria Marques. Presente, né, doutora? Posso passar já a palavra à senhora, doutora Luma? Falar Vossa Excelência, explorar do tempo regimental. Aí depois a gente faz uma pausazinha. Deixa eu voltar. Bom dia a todos, boa tarde, né? São meio-dia. Cumprimentar ao desembargador presidente, doutora desembargadora relatora, os demais desembargadores, ao membro do Ministério Público, os serventuários da Justiça, senhora policial. É um prazer enorme estar aqui hoje. E, indo diretamente ao ponto, eu gostaria de argumentar a respeito dessa restituição. Uma vez, excelências, que o apelante ele comprou o bem de forma legal e não tem no processo nenhum documento que contrarie isso. O que aconteceu foi o seguinte: o apelante ele fez um contrato de compra e venda, comprou esse bem e um tempo depois o bem apareceu com gravame de roubo. Assim que o apelante descobriu que o bem tinha um gravame de roubo, ele já foi atrás de tomar as medidas necessárias para descobrir que gravame era esse. Porque, tendo em vista que quando ele comprou o bem, pagou pelo bem, juntou um dinheiro suado pelo bem, é importante ressaltar aqui que o apelante ele não é investigado, ele não tem nenhum processo criminal que corre contra ele, de nenhuma natureza. Ele é uma pessoa, cidadão comum, de bem, que fez um negócio jurídico e transferiu o bem para a sua propriedade através do DETRAN. E na decisão que nós embargamos no momento, o juiz de primeiro grau, ao fundamentar a decisão, nas palavras da própria decisão, informa, pois que a propriedade do bem não restou comprovada, dados fortes indícios de documentação falsa. Bom, excelências, o processo encontra-se bem documentado e importante ressaltar aqui que no histórico do bem, as folhas 105 e 130 do processo principal, tem todo o processo administrativo feito pelo DETRAN. E na certidão de folha 108, o DETRAN, ele autentica os documentos, informando da autenticidade dos documentos. Então, eu pergunto a vossas excelências, um cidadão de bem que compra um veículo, paga pelo veículo, transfere o bem para a sua propriedade, dentre um órgão competente para isso, ele não é o proprietário do bem? Bem, se existiu ou existe alguma discussão à parte, o caso é que o bem encontra-se no pátio da delegacia há quase 2 anos, ou mais de 2 anos, diga-se de passagem, se deteriorando e sem utilizar-se da sua função social, sem ser utilizado. E com tudo legalizado em nome do apelante. Ressalta ainda que nas folhas 183, folha 26 da apelação, existe um e-mail da delegacia ao juiz da terceira vara criminal, informando que a pesquisa não mostrou nenhum roubo, teria mostrado um furto e não foi na cidade de São Paulo,
foi na cidade do Rio Grande do Norte. Ou seja, Excelência, não se sabe realmente da onde veio essa restrição. Não se tem definido ainda a causa da restrição. Contudo, nada se opõe que esse bem seja restituído ao seu proprietário, mesmo que seja como depositário fiel, para que possa cumprir a sua função social e, por fim, resolvida essa lide criminal, seja solucionado de alguma outra forma no juízo civil. Porém, o que nós estamos discutindo aqui é a restituição de um bem cuja propriedade está comprovada de que é do apelante. E se houve algum tipo de fraude posterior à compra, alguma inserção no sistema de uma maneira errada, ou algum acometimento de crime com relação a esse bem, isso tem que ser apurado, com toda certeza, mas não é barato ser a defesa se manifesta aqui pelo pleito a vossas excelências de deferimento para a restituição do bem em questão. Gratidão a vossas excelências. Bom dia. Obrigado, doutor Denise, pela sustentação. Doutor, conceda a palavra ao doutor Alcântara. Obrigado, excelência. Trata-se de apelação com pedido de restituição de bem, cujo apelante é Israel Rocha Ribeiro, processo de relatoria da excelentíssima desembargadora Andréa Mendes Bezerra Delfino. Excelência, hoje as discussões em relação à restituição de coisas apreendidas parece que estão desafiando a pauta, né? E nesse caso específico, ainda mais, porque veja só, as colocações feitas pela excelentíssima advogada são claras e compreensíveis e sobre o que Vossa Excelência argumenta, nenhuma dúvida. Mas a dúvida surge quando existe a discussão sobre a propriedade do bem para além do registro de roubo. Porque há um pedido aqui formulado por Vossa Excelência representando o processo 00-29.440-93 de 2023, 8.060001, que trata do pedido de restituição de bem apreendido, o mesmo bem, só que feito pela empresa Localiza Rent-a-Car S.A. Esse processo, inclusive, tem o parecer favorável do Ministério Público, na pessoa da promotora de justiça auxiliar, Cristiane Alves de Albuquerque Lomônaco. Portanto, há uma séria discussão sobre a real propriedade, para além do registro de que o veículo é objeto de materialização do delito investigado, do delito de roubo investigado no inquérito policial. Então, nesse aspecto, eu vejo como temerária a restituição, porque há uma discussão de quem seja o real proprietário. Alega-se o senhor Israel ser o proprietário, com manifestação contrária nos autos pelo Ministério Público, e da mesma forma a empresa Localiza Rent-a-Car, já com uma manifestação favorável do Ministério Público pela restituição. Então, nesse contexto, é que isso faz com que o Ministério Público, nessa oportunidade, aguce ainda mais os sentidos, no sentido de que a discussão não é meramente pela existência do crime, do registro de roubo, ou como o órgão de trânsito fez a transferência desse veículo com uma restrição dessa natureza.
Não é só isso, mas é também porque tem duas pessoas se dizendo proprietária do veículo. Uma empresa, pessoa jurídica, e uma pessoa física. Neste particular, Excelência, acompanho integralmente aqui a posição da minha colega, Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Brito Guimarães, que diz que, fixadas essas premissas, é de se concluir que o pleito não reúne condições de prosperar, tendo em vista a existência de fundada dúvida quanto à real propriedade do veículo apreendido, sendo necessário, portanto, submeter a contenda ao crivo do juízo cível, nos termos do artigo 120, parágrafo 4 do Código de Ritos. É assim Obrigado, que me doutor. manifesto, Excelência. Devolvo a palavra à eminente relatora. Obrigada. Parabéns, doutora Luma, pela sustentação oral, com o bem do doutor Luiz Alcântara. E eu peço permissão aqui para ler apenas a verbetação. Emenda penal e processo penal, apelação criminal, receptação, restituição de coisa apreendida, indeferimento do pedido pelo juiz de origem, manutenção da decisão, dúvida quanto à propriedade, existência de registro de habitação do bem na Polícia Civil de São Paulo, bem transferido ao recorrente, transferência não reconhecida pela empresa inicialmente proprietária do veículo e que fez o registro da subtração, discussão quanto à propriedade que deve ser submetida ao juízo cível, aplicação do artigo 120, parágrafo 4 do Código de Processo Penal, impossibilidade de nomeação de depositário fiel, recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora. Desembargadora. Parabenizando a doutora Luma por sua firme e tranquila sustentação. Eu acompanho a relatora, já havia tido acesso antes aos autos e confirmo o voto provisório agora. Obrigado. Doutora Ângela Regina. Eu acompanho o voto da relatora, desembargador Henrique. Obrigado, doutora Regina. Então, manifestação unânime. Agora, voltando aqui para os que passaram, na segunda chamada, 4.5, apelação 026, 25, 12, 92. Está presente? Não? Vou proclamar o resultado. Recurso do réu Tony Diocleciano Shoa, conhecido e desprovido, de ofício pena redimensionada. Recurso dos réus Quitéria Romara Pereira Guimarães, Francisco Michel Paiva Pereira e Antônia Cherula Silva Paiva, conhecidos e parcialmente providos, somente para ajuste da dosimetria. Recurso do réu Antônio Pablo Pereira Duarte, parcialmente conhecido e na extensão conhecida, desprovido de ofício pena redimensionada. Qual é o outro? 22. Apelação 00-109-91 de Iguatu, segunda vara criminal, apelante Márcio, advogado doutor Igor e doutor Paulo Jorge. Estão presentes? Não? Então, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e improvido. Então, findou. 42. Recurso antidistrito 024-63-28-61. Recorrente JZG de A, de minha relatoria. Está presente o doutor Jader Aldrin? Não. Então, recurso conhecido e improvido, todavia de ofício, expurgado a qualificadora da futilidade. Findou? Os colegas, os eminentes pares concordam em suspender 5 minutos? Foi não. Suspenso 5 minutos a sessão. Agora para o André. Ela vai já. Pelo WhatsApp. Meu Deus do céu. Ixi, não veio não dela.
A gente não pode conversar assim, não, eu ia sem repor. Chega. A senhora pode mandar ela trazer, que está falando,
Agora vamos para os que não foram votados. Então, destaques. Isso. Agora, onde é que eu encontro aqui? Vai dizer, né? Pode dizer. Então, retornando aqui aos trabalhos, vamos agora aos destaques e os adiamentos, né, Wellington? Esse aqui? É nesse? Aqui. Não. Destaque. Então, 4.20, apelação, 4.000, contrário, 455, dígito 81, da relatoria da desembargadora Ângela. Adiado, né, desembargadora? Obrigado. Apelação 022, 43, 23, 40, retirado de pauta, né, doutora Regina? Retirar, desembargador. Perfeito, obrigado. 4.35, apelação 500 ao contrário, 072, dígito 17, da doutora Regina. Retirado, doutora? Adiado? Adiado. Perfeito, obrigado. 4.77, apelação 026, 26, 24, dígito 27, da desembargadora, relatoria eminente desembargadora Ângela. Adiado, desembargadora? É o 026, 26, 24, 27. Confirme, excelência. Perfeito, obrigado. Processo pendente de votação, HC 063, 7966, dígito 03, da relatoria da desembargadora Regina. Está faltando o quê? Diz aí o número. 063796603. 063. 3. Não, voto no desembargador Henrique. 063 7966. Aqui eu adiro o voto da relatora, não tem nenhuma observação. Ordem parcialmente conhecida na parte cognoscível denegada. Isso. 3.37. HC 063 968787. Senhora. 063 063 968787. Da desembargadora 063 de novo. 063 9687. 9687. Falta o meu voto. Tem nenhuma observação. 06396. Observação, então, com a eminente relatora. 3.50. Já foi? 4.3. Apelação, 6.000, contrário, 876,87. Da relatora da eminente desembargadora Ângela. Votou sentido conhecido, parcialmente provido, sentença reformada em parte quanto à pena. Eu fiz alguma Ainda tem algum? Na minha lista. Vamos ver. 0068 7687. É isso aqui, meu Deus. O 479, né, desembargador? Aqui eu vou pedir, venha a eminente relatora para declarar nulidade do julgamento. O que foi que eu fiz? 687, né? Não.
Só para facilitar, eu acrescentei aqui um julgado falando que a nulidade por violação ao 479 só deve ser decretada se demonstrado prejuízo, né? Dessa forma, saliente-se que a violação ao disposto 479 CPP é caso de nulidade relativa e precisa haver a demonstração sobre a existência de prejuízo à parte. Coloco aqui alguns julgados e não vislumbro aqui prejuízo à parte. Eu vou pedir, venha, desembargadora, para divergir, porque aqui é o seguinte, eu já entendi agora, esse esclarecimento que a senhora fez, eu lembrei. Que a idade vai chegando, a gente fica meio... O acusado aqui, o réu, o MP aqui apresentou um vídeo durante o julgamento que não foi apresentado no prazo legal. Ferindo, como nós sabemos, teria que pedir, com base no 497, ele teria que instar o juiz dizer que vai, ou lá no 422, ou mesmo depois do 422, da fase do artigo 422, ele deveria ter pedido para exibir em plenário, doutor Alcântara, esse vídeo do YouTube. Ele simplesmente tirou o vídeo do YouTube e apresentou aos jurados sem que tenha sido previamente comunicado no prazo legal lá do artigo. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntados aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Então, ele apresentou isso no plenário, tomou todo mundo de surpresa, uma surpresa para a parte contrária, ele ter apresentado algo que ele não tinha pedido previamente, como exige o artigo 479 do Código de Processo Penal, quando se trata de tribunal do júri. E eu estou acolhendo, desembargadora Ângela, essa nulidade. Tem várias jurisprudências nesse sentido. Trago até um aqui, recente. A defesa, obviamente, foi acolhida de surpresa com a iniciativa do promotor de justiça. A parte não está proibida de ler ou exibir em plenário, jornal ou outro escrito, mas a lei veda que a iniciativa não possibilite reação da parte contrária. No caso, em exame, o representante do Ministério Público não juntou aos autos o material que pretendia exibir com antecedência mínima de 3 dias, a fim de que a parte contrária fosse cientificada. Alegou-se nas contrarrazões, inclusive que o advogado suscitou no próprio plenário. Alegou-se nas contrarrazões de apelação que o material não guarda relação com a matéria de fato, versando o processo. Então, cabe a indagação. Por que razão o promotor de justiça exibiu o vídeo, né? Aí vai para frente, assim, ante o exposto, o meu voto é no sentido de acolher a preliminar arguída no recurso da defesa para reconhecer a nulidade do julgamento e determinar que outro réu seja submetido, ficando prejudicados os questionamentos defensivos acerca da decisão contrariamente manifesta a prova dos autos e do Ministério Público quanto à dosimetria da pena. Então, eu acho que aqui ele pegou a parte de surpresa, se existe um artigo que diz que deva ter apresentação com 3 dias de antecedência e não foi observado, e no momento oportuno a defesa já suscitou em plenário, de maneira que, sem delongas, feita essa singela observação, eu entendo que deva se observar da forma e voto pela declaração de nulidade do julgamento por ferir violentamente o artigo 479, pegando a defesa, tem que ter a paridade de armas, o artigo 479 do Código de Processo Penal. Pois não, desembargadora? Excelência,
É porque eu até demoro, porque eu gosto de lhe escutar falar, mas deixa eu só lhe dizer uma coisa. Nesse caso, de fato, foi exibido um vídeo do YouTube pelo Ministério Público, mas a defesa também exibiu. Foi o que o magistrado falou. Então, não há malferimento ao princípio da paridade de armas. Olha só, o que se infere da leitura da ata da sessão do júri, as folhas 302 e 306. O magistrado de primeiro grau admitiu a transmissão do vídeo do YouTube pelo Ministério Público durante os debates, por se tratar de matéria de ordem técnica, abro aspas, e não referente aos fatos. Ressaltando também que a defesa também fez uso do vídeo do YouTube, também de ordem técnica, sem objeções do Ministério Público. Então, o malferimento da paridade de armas, eu não enxerguei, porque ambas as partes exibiram o vídeo, tanto a acusação quanto a defesa. O juiz motivou, e no recurso, a defesa não apontou concretamente qual o prejuízo que essa exibição teria trazido para o convencimento do corpo de jurados. E da mesma forma, eu vou poupá-los de ler, porque o voto contém, eu trago alguns julgados do STJ, dizendo exatamente isso que eu li agora, né, que dessa forma, salienta que a violação ao disposto no 479, que é esse prazo antes, é caso de nulidade relativa e precisa haver demonstração sobre a efetiva existência de prejuízo à parte. Isso num voto do desembargador, isso aqui do voto do desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, mas tenho aqui um outro do ministro Ribeiro Dantas, no mesmo sentido, que o Ministério Público do Paraná não demonstrou exatamente qual foi o prejuízo que lhe causaram as duas nulidades, como já se pronunciou diversas vezes esse STJ, o brocardo do Padre Nulité Sangri, positivado no 563 do CPP, se aplica também às nulidades ocorridas em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, inclusive aquelas referentes aos artigos 478 e 479, sendo necessária a comprovação do prejuízo. Não vi malferimento à paridade de armas, e também no recurso não houve demonstração de efetivo prejuízo. Por isso que eu respeito vosso entendimento, mas mantenho o voto. Eu só digo, para não alongar mais, Isadora, que um erro não justifica o outro. Se foi concedido um erro originalmente de exibir algo, eu fiz a vida inteira isso. Todos os julgamentos que a parte tem, que com antecedência de 3 dias, pedir para que é isso. É só para não pegar a parte surpresa. Ela não teve nenhuma oportunidade de se manifestar sobre esse fato, sobre esse vídeo. Aí ela teria que ter a oportunidade de se manifestar sobre o que seria exibido. E, como eu digo, um erro não justifica outro. Se o juiz consentiu que a defesa também, não invalida aquele erro originário que foi o inicial. Então, eu mantenho essa divergência em relação a isso para declarar a nulidade do julgamento por violação do artigo 479 do Código de Processo Penal. Tem que justificar. Ele falou no momento oportuno, na hora oportuna, disse em plenário. Então, eu voto. A desembargadora já votou. Desembargadora Regina, quer se manifestar? Eu acompanho a divergência de Vossa Excelência. Ok, então, por maioria, foi declarada a nulidade do julgamento. Vou acompanhar, obrigada. Qual é o outro? 4. Já foi julgado? 4.18, apelação 2000 ao contrário, 092-15-2012, da relatoria da desembargadora Ângela, que votou no sentido conhecido, parcialmente provido para a reforma da dosimetria. 2000 ao contrário, 4.18. 2000 ao contrário, 092-15. É da relatoria da desembargadora Ângela. Falta o quê, Wellington? Falta eu, o que é que eu botei aqui?
9215, né? Conversa. Ixi, a desembargadora botou um tratado. Qual foi a observação? Eu botei uma observação, não foi, desembargadora? Ah, eu acho que eu já sei. É aqui que o juiz concedeu, ele colocou como agravante maior de 60 anos, não é isso? E não foi quesitado. Como se trata de... O doutor Alcântara foi do júri, sabe muito bem, quando é causa de aumento de pena ou diminuição, tem que haver o quesito específico. Não é diferente, né, com a reforma da Lei 11.689, que as causas, as atenuantes e as agravantes, que antigamente eram questionadas, não precisam mais ser. Mas em caso de aumento ou de diminuição de pena, tem que ser questionado pelo jurado. O juiz não, mesmo que seja claro, evidente que a pessoa tenha, aqui no caso, a vítima maior de 60 anos, mesmo que a vítima seja evidente, tenha fotografia, tenha tudo, tenha registro de nascimento, dizendo que ela tem mais de 60 anos, mas quem deve dizer isso é o jurado, não é o juiz togado. Quem deve dizer é o jurado, porque é uma causa de aumento de pena, tanto menor de 14 como maior de 60. E eu olhei o quesito, o questionário, e não tinha. Então, por isso que eu voto a minha divergência é só no sentido de excluir, desembargadora, essa causa de aumento de pena. Na verdade... Permanecer, a divergência nossa é pequeníssima, é só isso, só em relação em não reconhecer a causa de aumento de pena. Aqui, desembargador, eu mantive, assim, esse meu entendimento esteada, ancorada em julgados do STJ, em que o ministro Ribeiro Dantas, ele disse o seguinte, que nos moldes da jurisprudência dessa corte, a causa de aumento do artigo 121, parágrafo 4º, parte final, do CP é de natureza estritamente objetiva, já que para sua incidência basta o cotejo com o documento público indicador da idade da vítima, e atinge necessariamente a todos os sujeitos ativos, quando o homicídio for comprovadamente praticado contra menor de 14 anos. O nosso quadro é maior de 60, mas se enquadra no mesmo inciso. Encontrando-se assim dentro da competência do juiz-presidente, pois adstrita a dosimetria da pena, pelo que se mostra prescindível, e não imprescindível, a sua quesitação aos jurados. Essa decisão é do ministro Ribeiro Dantas, e ela é de 21 de junho de 2022. Foi por isso que eu mantive esse entendimento. E tem um antecedente de 2015 do ministro Jorge Mussi no mesmo sentido, que como se trata de um dado objetivo, não seria necessária a quesitação. Foi com base nesses julgados que eu, assim, me norteei, entendeu? Perfeito. Aí, desembargadora, esse é o entendimento do STJ, que foi suplantado pelo entendimento do STF. Por quê? Porque se fosse assim, as qualificadoras, doutor Alcântara, de objetiva não precisavam ser quesitadas. Não, é uma qualificadora objetiva, recurso que impossibilita a defesa da vítima, aquelas coisas. Não precisa nem ser quesitado, por quê? Porque é objetivo. Aí o STF disse o contrário. Esses entendimentos que a senhora tem toda a razão, o STJ se manifestava nesse sentido, mas o STF diz que não. Eu vou ler só aqui rapidamente.
As divergências são muito pequenas. O que é que diz o ministro Toffoli? Só na parte que interessa, que ele aqui fala muita coisa. Pena, dosimetria, bis e valor. Não, vamos mais para frente. Ó, aqui o tribunal reconheceu, como nós estamos fazendo, como eu vou a senhora, que disse que não precisava. Submissão do Conselho, reconhecimento pelo Tribunal de Justiça ao prover recurso do Ministério Público, inadmissibilidade, ofensas ao princípio da legalidade. Ó, ele diz aqui que isso é uma ofensa aos princípios da legalidade e da soberania do veredito do júri. Caráter objetivo da causa de aumento de pena. Agora, isso que interessa. Irrelevância, quesitação imperiosa, nulidade não suscitada no recurso de apelação, invalidação do julgamento do júri, descabimento, inteligência da súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, decotamento de causa de aumento de pena indevidamente reconhecida, recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido, ordem concedida para o fim de decotar, que é o que eu estou fazendo aqui, só isso, decotar a causa de aumento de pena do artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, de fixar a pena do recorrente em 15 anos de reclusão. E ele alega que é o quê? O princípio da legalidade, o princípio da soberania dos vereditos. Não precisaria, para as qualificadoras, são objetivas, não precisaria nem quesitar. A nossa divergência é... O senhor fica com o STF e eu fico com o STJ, né? É, porque quem diz o direito por último no Brasil é o STF, não é isso? Mas esse voto do Toffoli é uma tendência, né? Ainda não é algo... Está consolidado, né? Mas não desconheço que existe as decisões que a senhora só não inventou nenhuma decisão. O STJ se manifestou em algumas oportunidades nesse sentido, mas o STF, é claro, que ele faz essa mesma comparação, é o princípio da legalidade, da soberania dos vereditos, e se fosse assim que nós chegarmos nesse ponto, aí não precisaria nem quesitar a qualificadora objetiva, porque já é objetiva. Então, a divergência é só essa, quanto eu já decotei aqui, refiz de ofício a dosimetria, né? Baixei de 28 para 18 anos, 8 meses, e perfilhando esse entendimento, não é, do STJ, desembargador, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para manter também aqui o meu entendimento, e naturalmente, se Vossa Excelência vai coletar o voto da doutora Regina, né, qualquer coisa, o senhor modula aí esse final. Se houver divergência, não precisa nem mudar de relator, é só a senhora. A doutora Regina, como vota, doutora Regina? Eu vou acompanhar a divergência, pedindo vênia à desembargadora Ângela, em função da decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá, joia, obrigado. Então, por maioria, a senhora pode botar só no acórdão aí, que por maioria ficou vencido nesse sentido. Não muda nem em relatoria. Sim, mas só uma questão periférica da dosimetria. Mas eu não fui vencido. Foi. Se tivesse sido vencedora por maioria, eu faria, mas não fui vencida. Então, pronto, faço. Faço, ok. Então, pronto. Tem mais? Tem. Júri é instigante, né, cara? E eu, doutor Alcântara, eu saio do júri, mas o júri não saiu de mim. Tem sempre uma novidade. Quantos anos o júri? 18. Pelo amor de Deus, aguentei 5. O doutor passou pouco tempo. Na quinta, né? Qual é a outra agora, Wellington? Pacajus, Maria Regina Oliveira. Falta o quê? O voto de quem? É apelação 00-502-5043, 2021, da relatoria da desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. Falta o quê? Vai ser adiado, doutora Regina, o 4.33?
Adiado, desembargador. Obrigado. 4.35. Comarca de origem Iguatu, apelado do Ministério Público, apelante apelado, da desembargadora Maria Regina de Oliveira Câmara. Falta o quê, Wellington? Vai ser adiado, desembargadora? É o 4.35. Vai ser adiado. Perfeito, obrigado. E o último, 4.91, recurso antidistrito 0050823, distrito 17, da relatoria da desembargadora Ângela. Voltou conhecido e provido. Vamos esse aqui, esse recurso antidistrito. O que é isso aí, Wellington? Coisa de júri também, meu Deus. Tá bom de júri, tá bom hoje já. Eu acho que é de uma qualificadora, não é não, desembargadora? Crueldade. É a mesma coisa. Bem jovem, rapaz. Eu já sou idoso. Diversas facadas na região do pescoço caracterizam meio cruel. O recurso é do Ministério Público e é exatamente a situação dos autos, ó. Reiteração de golpes da vítima. Não sei qual é. Perfeito. Mantenho aqui. Aqui, desembargador, eu vou pedir vênia também para divergir também, só em relação. Por quê? Porque na resposta ao quarto quesito, foi não para veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, sem elementos para outro meio insidioso ou cruel. O laudo indicou ausência, conforme foi dito lá na sentença, o laudo indicou ausência de elementos para afirmar que a morte foi produzida por meio cruel. Pode, até o que a senhora disse, eu não estou discordando, pode até ser crueldade, mas eu não posso, a senhora não pode, ninguém pode dizer isso se um perito, cara especializado, diz que não há crueldade. Então, eu sempre, quando eu pego um processo quando era do júri, em relação às qualificadoras, eu ia lá na pessoa indicada para dizer se existe crueldade ou não, que é o perito oficial, PERFOS, e aqui a PERFOS está dizendo que não houve crueldade. Pode até ter ocorrido? Pode, mas eu não posso reconhecer isso, por quê? Porque eu sou leigo. Então, nós nos socorremos das pessoas que sabem, as pessoas especializadas nisso. No caso aqui, seria os peritos. E o perito foi categórico em dizer que não havia a qualificadora da crueldade, razão pela qual o magistrado acompanhou, e eu volto também nesse sentido. Na verdade, eu estou também me amparando na súmula 3 desse tribunal, que diz que só se decota uma qualificadora quando manifestamente improcedente. Estou também me amparando numa série de julgados que falam exatamente que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio, para essa fase de pronúncia, autoriza a circunstância indiciária de meio cruel. Várias decisões dizem nesse sentido e, a meu sentir, caberia ao corpo de sentença, que é constitucionalmente, né, competente para verificar essas situações, decidir sobre o decote ou não da qualificadora. Acho que o momento na pronúncia foi um tanto quanto precoce. Eu mantenho aqui meu entendimento, desembargador Henrique. Obrigado, desembargadora. Doutora Regina, como vota? Acompanho a relatora, desembargador. Perfeito. Então, por maioria de voto,
Maioria de todos os outros também, né? Só que mas sempre por maioria, né? Então, por maioria de votos, vencido o desembargador Henrique, foi pela exclusão, pelo não provimento, né? Agora está faltando mais um ainda. Qual é esse, desembargador? (4.47). Qual é o número? 03. Para aí, devagarzinho. 0. Certo. 22, 23, 12. Ah, já sei. Perfeito. Aqui, apelação pelo Ministério Público contra a decisão do juiz da Vara Única Criminal de Acopiara. E aqui é aquela situação em que o juiz, de ofício, revoga as medidas protetivas de urgência sem previamente intimar a ofendida. Foi isso que ele fez. O Ministério Público recorreu, dizendo que é necessária a intimação da ofendida antes da revogação das medidas protetivas. Vossa Excelência entendeu pelo improvimento do recurso do Ministério Público, dizendo que o magistrado tinha razão, tendo em vista que a vítima teria dito no curso do processo que depois que fez o BO, o companheiro não mais voltou a incomodá-la. Só que eu fui ver, desembargador Henrique, o BO, deixa eu só ver aqui no voto, o BO que ela instaurou exatamente solicitando as medidas protetivas foi no dia 23 de maio. O documento de visita, relatório situacional que foi feito pelo CRAS, é do dia 30 de maio, ou seja, poucos dias depois que ela instaurou o boletim de ocorrência. E quando o juiz revogou as medidas protetivas que não intimou, ela disse, olha, tem dificuldade de... Olha aqui, deixa eu ler o que o juiz disse. Eu achei os argumentos um tanto quanto pífios. Ele diz assim, a localização e intimação das partes envolvidas em processos judiciais muitas vezes demanda esforços e recursos consideráveis. Diante disso, a intimação prévia da vítima em todos os casos, independentemente de sua manifestação de interesse, poderia gerar uma sobrecarga para o sistema judiciário, dificultando o andamento regular dos processos. Desse modo, cabe à vítima, e aqui foi o que eu achei grave, caso entenda necessário, provocar a atuação judicial a fim de buscar a prorrogação das medidas protetivas antes do término do prazo estabelecido na sentença, visto que já foi intimado na sentença que concedeu a medida e está ciente do prazo fixado de sua duração. Isso aqui subverte completamente a lógica da Lei Maria da Penha. Inclusive, existe um consórcio Lei Maria da Penha, que é sempre invocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, segundo o qual a revogação das medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para que se avalie se efetivamente não há mais risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. E que essa decisão da imposição das medidas se submete à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o juízo se certifique de que houve alteração do contexto fático e jurídico. A decisão de revogação já foi bem posterior, o juiz se valeu de um fato muito próximo à data do delito, não intimou previamente a ofendida da revogação, então eu entendo que essa decisão merece ser revista para que a vítima seja intimada. É assim que eu vejo. Perfeito. Eu vou manter meu voto, desembargador, e por um motivo. Aqui a vítima, após realizar o BO, o ex-companheiro não a procurou mais. Ela disse isso, que não a procurou mais, o que indica que a situação de risco não persiste. Ademais, se houver qualquer problema, ela pode a qualquer momento ingressar. Aí voltar esse processo para abrir tudo isso de novo, eu acho despiciendo, de maneira que não devemos prolongar mais isso, no meu sentir, obviamente,
posso estar equivocado, mas essa manifestação dela é categórica, eu acho que supriu a intimação dela para falar sobre isso, e de maneiras que, se houver qualquer problema, obviamente, poderá ser reaberto essas medidas protetivas. Então, é por esse motivo que eu mantenho o meu voto. Desembargadora. Obrigada, senhor presidente. Eu, nesse caso, desembargadora pedindo vênia, Vossa Excelência, no posicionamento divergente, eu acompanho o eminente relator. Obrigado. Então, por maioria. Tem mais algo? Então, eu indago se tem alguma manifestação, mas se é de registrar aqui mesmo tardiamente o parabéns do Wellington, né? E agradecer a presença de todos. Felizmente não teremos sessão, né, na próxima semana. Então, feliz Carnaval a todos e até a próxima sessão. Muito obrigado, agradecendo a presença de todos e todas. Feliz Carnaval para todos. A senhora vai assinar agora ou só mais tarde? É que tem para assinar, você pode ir. Esses acórdão. Questão. Acórdão,